Pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Eduarda Barcelos, eu sou psicóloga, sócia graduada do IEP e uma das diretoras científicas da instituição. A gente está muito feliz em estar podendo receber todos vocês aqui, né? Especialmente a Bruna, que também é a nossa sócia e diretora científica da instituição, a Ana Lúcia, que também é a nossa sócia, e a Mariana Felim, que é a nossa convidada externa, que é psicanalista em formação da SIG. Depois eu vou apresentar elas com calma. A gente só queria começar um pouquinho assim pontual hoje, porque a gente quer mostrar em primeira mão a divulgação da nossa jornada. Esse evento que a gente está tendo hoje é o primeiro encontro preparatório para a jornada. Eu vou compartilhar com vocês a arte da nossa jornada, para vocês aos poucos irem entendendo também durante o evento o que a gente vai querer trabalhar. Deixa eu compartilhar aqui. Conseguem ver? Então, a nossa jornada, que esse ano é a 27ª jornada do IEP, ela foi intitulada Falas que Calam, Silêncios que Falam. Ela vai acontecer no dia 17, 18 e 19 de junho desse ano. Vai ser quinta noite, sexta o dia inteiro e sábado, manhã e início da tarde. A gente ainda não vai divulgar os convidados, mas semana que vem a gente vai começar a soltar todas essas informações e sobre as inscrições também. Mas para vocês entenderem um pouco, o evento de hoje vai estar apresentando o nosso tema central, que é a psicanálise implicada, é a psicanálise extramuros, é a gente poder pensar o que sair do consultório pode mexer com a gente, o que a gente, como psicoterapeutas psicanalíticos, pessoas que estudam a psicanálise, podem pensar o que tem lá fora, né? E como é importante a gente poder pensar isso. Então, vamos ao evento de hoje, que eu vou apresentar as gurias. Então, o nosso evento hoje, ele se chama Psicanálise Extramuros, a escuta das margens. As nossas convidadas, então, vai começar falando a Bruna Bayer, que é psicóloga, co-coordenadora do Departamento Científico do IEP e mestranda em Psicanálise, Clínica e Cultura na URGS. A gente também vai contar com a presença da Mariana Felim, que é psicóloga, psicanalista em formação na SIG, mestranda em Psicanálise, Clínica e Cultura na URGS. E também a nossa colega Ana Lúcia Borges, que é psicóloga, sócia graduada do IEP, co-coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Travessia e mestranda em Psicanálise, Clínica e Cultura na URGS. As gurias vão ter 20 minutos de fala cada uma e no final a gente vai ter um tempo para poder discutir, perguntar e pensar juntos essa nova psicanálise para gente. Bruna, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Duda. Bom, acho que a Duda, né, já me apresentou, enfim. Eu queria primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, com as minhas colegas de mestrado, a Ana e a Mariana, né, nós somos as três da mesma turma. E estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho, então, dos meus estudos recentes sobre essa temática, né, da psicanálise extramuros, essa psicanálise implicada, assim. Estou muito feliz de estar aqui no IEP podendo conversar sobre isso, né. E eu vim com o desejo que a gente possa abrir esse diálogo, né, com a intenção de, então, de construir pontes e não muros. Bom, eu vou eu vou aqui me guiar com uma escrita que eu fiz, assim. Eu vou começar com uma provocação e eu peço que cada um pense nas suas respostas para si, assim, né? Que é o que te move a refletir sobre o encontro da psicanálise com o campo social. Para a gente poder pensar um pouquinho, né? O que nos traz, o que traz cada um de nós aqui hoje para abrir essa discussão sobre as implicações da psicanálise nesse campo social, né? Eu acredito que cada um vai ter as suas respostas, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das minhas. Eu tenho um percurso, então, voltado para as políticas públicas, especialmente para a política de saúde mental, onde eu trabalhei em diferentes serviços como CAPS 2, CAPS AD, CAPS Infanto Juvenil, equipe de matriciamento, entre outras equipes que fazem parte da saúde mental, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre fui me construindo a psicoterapeuta, então, de orientação psicanalítica aqui no IEP, né? E no meu consultório particular. E aí, em 2019, eu entrei, então, no mestrado da URGS, onde eu tenho a oportunidade de trabalhar e conhecer a política da socioeducação. Bom, então, todas essas dimensões de trabalho sempre me inquietaram muito e eu sempre procurei construir pontes, assim, entre elas, né?
E a partir disso, a partir das minhas inquietações, eu fui percorrendo o campo das políticas públicas, o da saúde coletiva e, claro, né, o da psicanálise. E eu comecei com o nosso, né, grande mestre Freud, assim. Eu fui estudar o que ele tinha a nos dizer sobre esse encontro, então, do público com o privado, do singular com o coletivo, que sempre foram coisas que me convocaram muito a pensar, né? E eu fui entendendo que o Freud, desde o início da sua obra, ele traz muitas questões acerca da cultura, da construção da civilização, dos movimentos coletivos, né? E ele foi dialogando com outras áreas do conhecimento para construir a sua teoria. Eu fui percebendo, então, que no discurso do Freud aparecem muitos registros do espaço público, né? E que ele não restringia as suas ideias apenas o que é da ordem do privado, mas ele também trazia reflexões das coisas que são da ordem da política, do social e da ética. O Joel Birman, ele coloca em pauta que existe uma ousadia teórica quando a gente busca sustentar essas questões da teoria freudiana, assim, pois se contrapõe um pouco com a longa tradição presente no movimento psicanalítico, até no âmbito internacional, né? Que pretendeu restringir a psicanálise ao espaço privado, né? O Birman, ele nos alerta, assim, para a resistência que possa vir do nosso meio mesmo, nosso meio psicanalítico, quando o tema é esse, né? Do social que atravessa da psicanálise, da psicanálise que atravessa esse social. E ainda falando sobre a obra de Freud, eu achei importante citar alguns textos que são os textos conhecidos como sociais, né? Onde ele apresenta um pouco esse percorrido que ele faz da psicanálise, da cultura, do social. E ao longo da obra dele existem inúmeros, né? Não tem como falar todos aqui, mas eu trouxe alguns para a gente poder ver e pensar, mas até como dica de leitura básica, assim, né? Então, em 1908, ele escreveu O Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna, O Totem e Tabu, em 1913, A Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 21, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, e O Mal-Estar na Civilização, em 1930, que é um dos textos mais importantes dele sobre a cultura, né? Eu fui nomeando e ressaltando as datas, os anos, né? Para a gente ver que claramente o Freud ele fez durante a sua vida de trabalho esse percurso, assim, na tentativa de construir esse diálogo entre a psicanálise, que escuta, assim, o intrapsíquico, e as demandas da cultura e as demandas sociais da época, né? Mas, bom, como eu disse, tem muitos textos que dá para a gente pensar sobre isso. Mas eu trouxe os mais assim conhecidos, só que hoje eu queria chamar a atenção para um texto que se chama Caminhos da Terapia Psicanalítica, que ele publicou em 1919, que é um texto que é uma fala que o Freud fez em 1918 no 5º Congresso Psicanalítico Internacional, que aconteceu em Budapeste, né? Que foi quando ele trouxe à tona questões relevantes sobre a saúde pública e a psicanálise. Nessa fala, ele afirmou que todos os sujeitos deveriam ter o acesso e o direito ao tratamento psicanalítico sem que houvesse uma segmentação econômica. Então, ele defendeu que as pessoas com poucos recursos financeiros deveriam ser atendidas no setor público. A partir desse discurso, então, o Freud ele convocou os políticos da época e a sociedade para poder debater esse tema, né? Defendendo que a psicanálise deveria ser inserida de forma orgânica no campo social. Dialogando com essas ideias desse texto, o George Broyd, ele nos diz que nós podemos entender que a psicanálise ela se inova a partir da crise social, né? Que mantém vivo o seu saber no momento em que escuta a demanda que vem do tempo presente, oferecendo dar conta, né, do sofrimento contemporâneo. Acho que é importante também ressaltar esse discurso do Freud, né, que refletia muito o despertar dele diante da realidade social e do paradigma cultural e político da época que ele vivia, né? Porque é bem interessante a gente lembrar que o discurso de Freud ele foi um pouco antes do final da Primeira Guerra. E mesmo vivendo esse momento, né, ele se concentrou em falar e pensar sobre o futuro da psicanálise, da humanidade, né? E não só sobre a guerra, que foi um tema muito presente e recorrente na obra dele. Ele trouxe, então, nessa fala, a perspectiva de que o Estado ele deve tomar para si, em caráter de urgência, o cuidado em saúde mental para todos os sujeitos. Ele endossava a ideia, né, da necessidade de uma renovação social a partir de 3 direções, então.
da sociedade civil, da responsabilidade governamental e de um compromisso, né, da busca por uma igualdade social. Ou seja, né, com essa fala, ele convoca a responsabilidade social da psicanálise. Ele defendeu a criação de ambulatórios públicos, né, afirmando que para funcionar esse atendimento mais amplo e que aborda os problemas sociais, a gente deve pensar a partir de 4 pontos críticos: o do acesso, seja o financeiro ou de território, o do alcance em relação ao público-alvo, o do privilégio e o da desigualdade social. Tem uma autora e pesquisadora chamada Elisabeth Dantot, que escreveu o livro As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, né? Que ela conta um pouquinho essa história que eu estava falando para vocês, desse texto do Freud, e ela discorre sobre a implementação de clínicas públicas que operam com o aparato psicanalítico, né? Que operavam na Europa após a Primeira Guerra Mundial. A intenção dela, então, foi mostrar com esse livro o potencial da psicanálise como um instrumento de saúde pública. É um livro muito interessante. Bom, eu trouxe esses pontos, então, né, como disparadores para a gente pensar na movimentação política que o Freud fez no seu tempo, né, na defesa de uma psicanálise para todos. Então, ele movimentou o que a gente entende como política de governo, quando ele convocou os governantes da época para discutir, né, essa temática. E ele convocou a pensar num tratamento psicanalítico como uma estratégia de política de Estado, ou seja, né, pensar a psicanálise como uma ferramenta que vá dar vazão e poder ser uma ferramenta para as políticas públicas. Mas bem, né, quando a gente fala então em psicanálise política, quais são as articulações possíveis, assim, né? E eu sempre me pergunto por que assusta quando a gente pensa na psicanálise e na política, sendo que todos nós somos seres políticos. A filósofa, então, Hannah Arendt, ela nos ajuda a pensar sobre a política, ela escreve sobre a política, né? E ela entendia a política como a convivência entre diferentes. Uma tentativa de organizar o caos das diferenças, né? Essa tentativa que ela fala, ela se inicia quando a violência ela é posta em suspensão e os conflitos passam a ser nomeados. Então, para a gente poder olhar para os conflitos e nomear eles, né? Esse é o campo comum entre a psicanálise e a política, né? O campo que oferece a palavra para dar vazão ao conflito. Os textos do Freud sobre a política, eles nos trazem sobre a guerra, sobre a morte, sobre o laço libidinal que unem os sujeitos, né? O Freud fez um esforço, então, né, justamente de poder pensar a partir da questão da filosófica sobre a política e fazer uma análise a partir das origens da dominação e das leis de submissão. Mas ainda assim, né, a gente vê que o debate das questões sociais que geram um mal-estar contemporâneo, eles têm sido produzidos, né, tem aparecido isso, assim, e produzidos por sociólogos, cientistas sociais, historiadores, filósofos, e nós, né, psicoterapeutas e psicanalistas, muito a partir da leitura dos fenômenos de exclusão e segregação que a gente vive, né, e que os sujeitos da margem vivem na pele. Bom, então, a partir de alguns textos, assim, nós podemos pensar que na sua obra, o Freud ele nos apresentou a sua posição ético-política. Ele afirma, né, que existem 3 práticas sociais da ordem do impossível: educar, governar e psicanalizar. Ele traz em seu entendimento que a pulsão ela não é passível de ser disciplinada, né, mostrando que na dimensão do inconsciente sempre vai ter resíduos de resistência para essas 3 práticas. Eu trago isso para a gente pensar, né, que no discurso do Freud, então, o espaço privado ele aparece em articulação íntima com o espaço público, né, sendo impossível a gente estabelecer qualquer disjunção entre eles. Mas bem, foi Lacan, então, que a partir dos estudos de Freud, né, ele reinaugurou o modo de pensar o sujeito em articulação com o laço social. No Seminário 14, ele apresenta uma ideia, traz uma frase que é o inconsciente é a política. Essa frase na época gerou polêmica, né? Mas como ele mesmo afirma, né, que antes renuncia a isso, portanto, quem não conseguia alcançar em seu horizonte a subjetividade da sua época. O Lacan ele nos convoca a pensar assim que o inconsciente é a política, porque ele armazena os restos não elaborados dos traumas históricos, né? Pensando também que o inconsciente ele capta e retém o não dito
da esfera familiar, mas também da esfera pública, né? Então, o recalcado ele é transmitido e produz efeitos que somente no posteriori serão entendidos e inscritos na cultura que os produziu. E eu acho que isso a gente vai vendo quando a gente vai vendo a história da humanidade, né? Quem também nos auxilia a pensar sobre o encontro da psicanálise com as demandas sociais, mas pensando mais no âmbito brasileiro, né? É a pesquisadora e psicanalista Miriam Debier Rosa, que é uma professora da USP. Ela cunhou a expressão sofrimento sociopolítico. Ela se refere, né, essa expressão se refere à experiência de alguns sujeitos que não têm espaço no discurso social normativo, como um efeito, então, da explosão socioeconômica e dos discursos criminalizantes promovidos pelo Estado, né, e legitimados por uma parte da sociedade. Então, são sujeitos que vivem na pele o sofrimento e o mal-estar ligados diretamente ao conflito social. Esse conceito da Miriam, ele cumpre uma função clínico-política, né? Ou seja, além dele servir para o campo teórico, ele é uma ferramenta de intervenção na esfera pública. A abordagem clínico-política, ela permite intervir nas sutis formas de exclusão social, intolerâncias e preconceitos de classe, raça e gênero, né? Que estão presentes na nossa sociedade. Então, a partir dessas ideias todas, a gente pode pensar numa psicanálise implicada, né? Que aborde a prática psicanalítica em articulação com o social, com a política, com a cultura, né? A gente entende essa prática não como uma psicanálise aplicada, mas sim implicada na escuta desses sujeitos que a gente está chamando de sujeitos das margens, sujeitos que estão, né, situados precariamente nesse campo social. Mas, bom, hoje o nosso tema é a psicanálise extramuros, né? E como é que a gente, o que a gente pensa, assim, né? Quando a nossa escuta vai além das paredes do consultório. Então, a proposta de pensar numa psicanálise extramuros é um pouco a ideia de propor que a nossa escuta se expanda, né? Que o nosso set interno, ele possa ir para as ruas, para a praça, para a cidade. Então, quando a gente se remete a essa expressão de uma psicanálise extramuros, eu penso no Winnicott, né? Que foi um psicanalista que viveu na sua prática esse além dos muros. E ele escreveu uma teoria que se estende, né, para o ambiente, ele fala do ambiente muito. Então, ele nos trouxe conceitos fundamentais, né, que se articulam com essa temática que a gente está conversando, assim, como os conceitos dos fenômenos e objetos transicionais e do espaço potencial. E, além disso, ele nos deixou o seu legado e a sua caminhada, assim, né, para que a gente possa estudar em instituições trabalhando com crianças, com orientações a pais, enfim, né? Ele esteve nesse social, assim. Mas, bem, né, para a gente dar um pouco mais de densidade para essa discussão, eu trouxe um recorte de uma experiência que eu tive, que se articula com esses conceitos. E, claro, saliento que o sigilo das informações dessa pessoa estão totalmente preservados e eu fiz as modificações necessárias, né? Mas eu vou chamar ela de Joana. Se trata de uma antiga usuária de um serviço de saúde mental que eu trabalhei. A vida de Joana, ela sempre foi marcada por muita violência, né? Ela esteve quase toda a sua vida em situação de rua e a família já não tinha mais vínculo com ela. Ela era uma mulher com sintomas psicóticos e ela fazia uso de algumas substâncias psicoativas, né? A Joana era muito vinculada comigo e a gente ficou por muito tempo próximas, né? Ela comparecia no serviço de uma forma mais intermitente, assim, não conseguia seguir um plano terapêutico no serviço, mas toda vez que ela ia, a gente se organizava, eu ou alguém da equipe, para atender ela. Um certo dia, a Joana chegou no serviço com um discurso bastante desorganizado e agressivo. Ela havia sido violentada fisicamente, estava machucada, e pediu para falar comigo. Me convidou para irmos até uma praça, né, que era pertinho do serviço, e era a praça que a Joana passava as noites, assim. Então, nós fomos caminhando até lá, e no caminho, assim, de forma bastante confusa, a Joana me contava o que havia acontecido, né? Enquanto isso, ela conversava com as pessoas que passavam, pedia cigarro, cumprimentava, conversava com aquela rua que a gente caminhava, assim. Bom, eu naquele momento eu me peguei muito preocupada com o corpo real da Joana, né? Ele sangrava, então eu estava conectada com isso, assim. Eu escutava em meio aquelas palavras que ela havia sido agredida por estar devendo para um traficante. Bom, na praça,
em meio às lágrimas de Joana e às falas de desesperança, ela se distraía com as crianças brincando, com o pipoqueiro que ela conhecia, e em alguns momentos ela dizia que a gente tinha que sair dali porque tinha alguns brigadianos próximos e ela tinha se incomodado com eles. Bom, a Joana, ela interagia com a cidade, com o território, né? E eu estava ali acompanhando ela, escutando aquela história que tinha muita dor, muito sofrimento e muito desamparo, né? O que eu tinha para oferecer para ela era uma escuta um amparo pela escuta. Bom, nós fomos caminhando então até a emergência do hospital, porque a Joana iria então fazer uma avaliação para ver seus machucados, né? E na saída ela me abraçou e agradeceu por eu ter conseguido acalmar ela, que nada tinha acalmado ela até então. Nós combinamos que ela iria no serviço no outro dia para me falar como é que tinha sido aquela consulta, né? E a Joana não apareceu mais. Ela não soube mais dela e o que eu soube é que ela havia falecido em função desse dinheiro que ela estava devendo, enfim, então ela foi morta por esses traficantes. Eu demorei muito para ter notícias dela e fiquei um tempo imaginando o que tinha acontecido com a Joana, né? E quem me contou isso foi um senhor que trabalhava num bar e que era a pessoa que entregava café todo dia de manhã com uma torrada para a Joana. Então, né, a Joana, ela era uma pessoa que ela contava com a rua, com a comunidade, com o serviço de saúde, né? E também com a substância psicoativa para tentar dar conta daquele desamparo dela. Achei importante trazer esse recorte, assim, para ilustrar a dimensão, assim, do que é levar a nossa escuta para a rua, né? Levar o nosso set interno para esses espaços públicos. E muitas vezes até emprestar nossa capacidade de pensar da forma que dá, né? Para essas pessoas que são privadas de fazer. Pensar numa psicanálise extramuros, né, é também a gente lembrar da importância da articulação da psicanálise com tantas outras áreas do conhecimento, né, filosofia, arte, educação, entre tantas outras, mas é também a gente escutar a rua, o território, aquela pessoa que vai nos contar uma história do seu meio social, né? O Freud mesmo, ele fez uso de outras áreas, como a mitologia, a arte, para consolidar a sua teoria, mas ele também fez uso do que acontecia em torno dele, né? Como a guerra que ele viveu. Então, somente assim a gente vai poder, por essa via, a gente vai poder pensar numa psicanálise implicada como um instrumento social. Bom, eu me despeço, então, com uma clássica e conhecida frase do Freud, mas que eu não me canso, né? Que ele escreveu em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele diz, né, que a psicologia individual é também, desde o início, uma psicologia social, no sentido ampliado, mas inteiramente justificado. É isso, muito obrigada. Obrigada, Bruna, por trazer toda essa teoria para mostrar que isso está já implícito, né, na gente, na nossa prática, e que a gente precisa ter outros olhos e outros ouvidos, eu acho que é o que a gente tem visto muito assim na jornada. Agora a gente vai escutar a Mariana Felim, então, que vai trazer a experiência dela do mestrado, né, as coisas que ela vem estudando, e depois a Ana Lúcia vai trazer outras experiências dela também. Bom, boa tarde, então. Eu queria agradecer o convite do IEP, né, especialmente da Eduarda, para estar aqui hoje, assim, compartilhando um pouco de por onde eu venho pensando, pesquisando, estudando. E é um prazer mesmo, assim, poder compartilhar, e acho que, né, vocês criaram esse espaço de trocas, assim, acho bem importante, né, como um início de conversa, como, né, tu tinha dito, Duda, para a jornada, mas acho que, né, sempre nos ajuda, nos enriquece também a continuar estudando, enfim, e descobrindo outros caminhos, assim. Então, acho que o início, né, da minha fala, assim, que eu pensei é um pouco contextualizar de onde eu fui me inserindo, e acho que responde um pouco a provocação inicial da Bruna, assim, né, de por onde a gente vai se aproximando desse campo da cultura, enfim, e dessa escuta muito além, né, da escuta clínica. Então, eu fui me inserindo primeiro, né, num grupo de pesquisa na PUC, coordenado pela professora Mônica Macedo, que já vinha, então, investigando práticas, não exatamente da cultura, né, mas com essa escuta dos sujeitos na cultura. Então, oferecendo uma escuta por meio da pesquisa de sujeitos que estavam no campo social, né? Então, eram escutas de sujeitos de bombeiros, de enfermeiros,
de médicos residentes, né? E esses enfermeiros e residentes trabalhavam num contexto hospitalar de urgência e emergência, então tinha toda uma via de pensar o cuidado a esses cuidadores, né? E acho que é um tema mais atual impossível, né? Com tudo isso, com toda a pandemia acontecendo, então, né? De como é que estão esses sujeitos nos hospitais. E essa linha, né, pensando o cuidado para quem oferece, então, cuidados físicos, né, aos sujeitos nos hospitais, numa linha de pensar também as intensidades que tramitam por ali, né, e tramitam no psiquismo desses sujeitos. Então, não é uma escuta que não se dá com pacientes, né, não se dá no campo clínico nesse sentido. Então, é um outro tipo de escuta, né, assim, extrapola os muros da clínica, os muros da universidade, né, e leva essa escuta para o campo de trabalho desses sujeitos mesmo. E seguindo, então, né, nessa linha, assim, das intensidades, eu fui me aproximando, né, e o grupo como um todo foi se aproximando do tema das migrações. E aí agora, então, no mestrado na URGS, né, é o meu tema de pesquisa também. Então, é o tema do meu, né, que vai ser da minha dissertação de mestrado, todo o tema das migrações nesse sentido dos sujeitos que ficam à margem, né? São esses sujeitos que estão nos limites, nas bordas, né? E que ficam marginalizados em termos de cuidado, de escuta, né? De políticas públicas, enfim. Que deveria, né? Se deveria ter uma certa acolhida, porque eles já estão saindo de um contexto de origem bastante precário, vulnerável, enfim, com inúmeras questões de intensidade, e acabam muitas vezes se deparando, né, nesse país que deveria acolher, com uma reprodução dessa violência, né, violência aqui de todas as ordens. Então, né, tô me dedicando, assim, à escuta desses sujeitos, né, migrantes, refugiados, enfim, os sujeitos que realizaram algum tipo de deslocamento. E aí, então, né, assim como a Bruna, eu volto ao Freud para pensar a psicanálise no início, assim, né? O Freud, sim, a partir da sua experiência clínica, construiu uma teoria, um método e uma técnica, mas essa teoria, essa escuta ao sujeito na clínica nunca estava desimplicada do social, né? Ou do contexto em que esse sujeito estava inserido. E mesmo da relação com o outro, né? O Freud vai pensando e vai formulando a teoria a partir do intrapsíquico, mas sem desconsiderar as relações intersubjetivas que esse sujeito precisa, né, para se constituir como um sujeito psíquico. Então, as relações autoritárias estão muito presentes, né? As relações com o outro estão desde o início para pensar a constituição psíquica de um sujeito. E aí, nessa relação com o outro, né, é que a gente pode pensar nesse campo autoritário e no campo da cultura. E aí, então, pensando, né, outros autores, assim, eu peguei esse livro aqui, que é organizado pela Regina Herzog e a Marta Rezende Cardoso, que é Diferença e Segregação, o nome, que a Regina Herzog, num capítulo, traz a definição de sujeito, né, do sujeito sendo um sujeito social, ou seja, um sujeito que, além de estar em constante troca com o outro, só se constitui a partir dessa relação. Então, né, no sentido de poder pensar esses sujeitos aos quais a gente está ofertando um espaço de escuta no contexto em que eles estão inseridos, né? Então, a cultura necessariamente precisa ser levada em consideração. E, então, né, abrindo, assim, para pensar esse campo da relação do sujeito com a cultura, a gente pode pensar na possibilidade da escuta desse sujeito, né, não só no campo clínico, mas onde ele estiver, né, assim, a Bruna na socioeducação, eu estou pensando, né, nas migrações, mas pensando na questão do método também, que depois eu vou falar um pouco mais, assim, mas de que essa escuta está alicerçada no método psicanalítico, né, e que a consideração ao inconsciente, né, pode ser levada para fora da clínica, né? Ao pensar um sujeito de inconsciente, ao pensar a escuta desse sujeito, a gente pode escutar o sujeito onde há necessidade de escuta, né? E o campo da migração é um campo que, enfim, né, a partir dos estudos e tal, a gente vê da necessidade de oferecer um espaço de escuta no qual eles possam construir uma narrativa sobre si, que é toda a ideia da minha pesquisa, assim, né, de
ofertar esse espaço de escuta na pesquisa para que o sujeito vá construindo uma narrativa acerca da sua experiência singular de deslocamento, né? Então, o campo da pesquisa abre para esses dois campos, assim, né? Da narrativa, de poder escutar essa narrativa que o sujeito faz sobre si, mas considerando ao mesmo tempo a singularidade presente naquela experiência, né? Porque eu, enfim, vou escutar alguns sujeitos, né, alguns migrantes, mas não é uma ideia nunca de poder homogeneizar essa escuta, né? Ao contrário, se eu estou baseada no método psicanalítico, eu preciso destacar o que aparece de singular na escuta desses sujeitos. E então, né, pensando em toda a questão da cultura, desse contexto assim, social que está envolvido, que precisa ser levado em consideração, eu vou também para a história desses países, né? Então, eu estou escutando sujeitos do Haiti e da Venezuela, né? Por uma questão de proximidade aqui no Rio Grande do Sul, enfim, a minha população de pesquisa, né, foi escolhida, então, sujeitos que vieram desses dois países. E é importante voltar um pouco na história, né, para entender o contexto do país de origem, né, porque o que aconteceu lá, o que estava acontecendo lá, que cultura era aquela, onde esses sujeitos estavam inseridos, que eles precisaram se deslocar, né, porque acho que o que fica marcado também por meio da escuta deles é que não foi uma questão de desejo, né, muitas vezes foi uma questão, sim, de necessidade, né, de sair de uma condição muito precária em busca de novas condições, né, de vida, assim, e de novas condições com qualidade, né, tanto econômicas, sociais, enfim, a questão do trabalho aparece, né, de uma forma bastante intensa. Mas então, né, indo para a história, eu trouxe brevemente, assim, só para ilustrar mesmo, mas o Haiti, então, o país estava numa crise econômica e política bastante severa, e em 2010, né, a partir do terremoto, essas condições da população acabaram piorando, né? E então, a partir de 2010, a onda migratória para o Brasil se intensificou. Mas além disso, né, além deste terremoto, outros desastres naturais e sanitários acometem a população há muito tempo, e, né, se aliando a essa precária situação, acabou intensificando a saída de haitianos do país, e, claro, indo para vários países, mas estou falando daqueles que vieram para o Brasil. Já a Venezuela começou, né, uma crise econômica em função do modelo extrativista, né? A Venezuela é uma grande produtora de petróleo, mas uma crise nesse modelo acabou aumentando a inflação do país, e o que se aliou a uma crise política intensa, que os venezuelanos foram, né, às ruas protestar, enfim, apoiados por alguns países, dentre eles o Brasil, e tudo isso se intensificando, e as políticas sociais da Venezuela eram financiadas com dinheiro desse modelo econômico, né? Então, na medida em que teve uma crise nesse modelo, as políticas sociais ficaram também muito atingidas, muito prejudicadas. Então, é uma complexa situação, assim, política, econômica e social, né? Mas que foi se acirrando ao longo do tempo e piorando as condições sociais dos venezuelanos, né? Então, contribuindo para que hoje se encontrem numa crise humanitária, né? E, enfim, vendo as pesquisas, né? 80% da população está abaixo da linha da pobreza, né? Então, é uma crise absurda no país. Então, né, esses dois cenários, assim, se a gente pega os cenários do Haiti e da Venezuela, né, o que aparece como uma marca comum aos dois, de maneiras diferentes, mas em linhas gerais, né, a marca do maltrato, a marca do descuido, a marca da indiferença, né, em relação à própria população. Então, todo esse contexto fez com que né, uma boa parte da população migrasse, então alguns viessem para o Brasil em busca de, né, novas condições de vida, assim. E claro, né, como eu disse, tem a singularidade de cada um e principalmente as diferenças presentes entre haitianos e venezuelanos, né, que tudo isso precisa ser levado em consideração na escuta. E aí, então, né, eu trago esse recorte, assim, da pesquisa para poder pensar a questão do método, né, que é o método o método psicanalítico que possibilita e alicerça essa escuta
fora do campo clínico, né? E aí o Dunker traz que o método psicanalítico se divide em método de tratamento, né? Esse método clínico com os pacientes, e o método de investigação, né? Que é fundamental, então, no que eu estou considerando aqui, para levar essa escuta, né, para os migrantes, enfim, uma escuta que vai, né, que extrapola esses muros do consultório. Então, né, é um método que vai podendo embasar, né, a nossa postura enquanto quem oferece essa escuta, né, na medida em que, né, o método psicanalítico se alicerça, bom, conceitos fundamentais, né, na consideração ao inconsciente, na transferência, na abstinência e principalmente na questão de um não saber prévio, né, sobre o sujeito. Então, isso que eu estou dizendo da singularidade, isso precisa tá em pauta ali, né, de eu estou oferecendo um espaço de escuta para esse sujeito, eu não sei nada sobre ele, né? Eu preciso criar um espaço que favoreça a construção de uma narrativa dele sobre si e sobre a sua própria experiência de deslocamento. Então, né? Como que é possível, assim, oferecer essa escuta que vai além da clínica, né? Se embasando nesses alicerces fundamentais, né? No sentido de um rigor do método psicanalítico. E aqui é importante a diferença entre rigidez e rigor, né? Rigor no sentido de manter os pilares fundamentais da psicanálise, né? Mas de uma forma que a gente tenha essa elasticidade, assim, né? Que não... E aí, enfim, falando em elasticidade, alguns autores vão nos ajudando a pensar, né? Quando eu disse antes, assim, da questão da indiferença, eu trabalho com Sándor Ferenczi, né? Que é um psicanalista húngaro, e que acho que não à toa foi um psicanalista que ficou durante muito tempo na história da psicanálise marginalizado, né? Ficou à margem do movimento. Foi tido como louco, foi, né, assim, os conceitos e a obra dele foi deixada de lado em função disso. Então, mas é um psicanalista que tem contribuições importantíssimas para esse campo da escuta no social, né? Porque ele trabalhou com sujeitos que estavam às margens, né? Com prostitutas, com os sujeitos que vinham da guerra. Então, tem alguns conceitos fundamentais que eu trabalho, né, com os migrantes, toda essa questão da indiferença, do conceito de desmentido. Por quê? Né? A diferença, assim, de poder pensar como é que é o contexto que esse sujeito tem no seu país de origem e qual é a acolhida que ele tem no país de destino, né? Que muitas vezes o que acaba aparecendo, né, e sendo desvelado é um reencontro com essas práticas de maltrato e de descuido, de violência, e que eu falei de indiferença, né? Por quê? Às vezes, de uma forma muito concreta, né, de violência física, mas em outras tantas, de uma violência psíquica que fica um pouco velada, né, em práticas, inclusive, de dito cuidado, né? Em que sentido, assim? No sentido de que práticas de acolhimento que deveriam poder acolher e escutar efetivamente esse sujeito são práticas que acabam encerrando esse sujeito em uma condição de vítima, de um ser vulnerável, doente, da psicopatologia mesmo, né? Por exemplo, existe uma síndrome que foi criada, né, que é a síndrome de Ulisses, que descreve toda uma sintomatologia que estaria presente nos migrantes, né? Em uma leitura prévia à escuta do sujeito, né? Numa leitura de que qualquer sujeito que passasse por aquela experiência resultaria num quadro psicopatológico da síndrome de Ulisses, com uma série de sintomas, né? Então, justamente, poder estar aberto a essa escuta, né, e poder reconhecer aquele sujeito, assim, poder reconhecer a condição de ser daquele sujeito é o que pode quebrar com essa indiferença, né, poder abrir um espaço de narrativa que legitime efetivamente aquela experiência, né, e não apenas reproduza uma indiferença em relação à condição dele de ser. E eu tenho um roteirinho que eu tô me guiando. E aí, então, né, dentro desse tema, assim, tem uma outra autora, uma psicanalista, a Jo Gondar, né, do Rio, que traz contribuições bem importantes, assim, nesse sentido do reconhecimento, né, dessa quebra da indiferença, no sentido de poder
ao escutar, reconhecê-lo, né, reconhecer esse sujeito como estando em uma condição vulnerável. E aqui, de novo, não é encerrar ele numa condição de vítima, né, mas é reconhecer que ele tem, sim, uma posição, né, que requer uma posição e uma condição vulnerável que requer uma proteção. E uma proteção no sentido de que ele pode ele tem um potencial transformador, né? Mas essa condição vulnerável precisa estar reconhecida e assegurada para que esse sujeito não tenha a sua liberdade de ser impedida, né? Então, só um pouquinho. Então, né, nesse sentido que o espaço de escuta alicerçado pelo método psicanalítico, né, visa poder que esse sujeito tenha uma autonomia de poder narrar-se, né, poder construir a sua história, né, contar da sua experiência, e muitas vezes daquilo que tem palavras para ser narrado, mas muitas vezes com os silêncios que ainda não tem palavras para serem, né, ditos e nomeados. Então, nesse espaço da pesquisa, nesse espaço de escuta que é construído, tem um potencial transformador também, né, desse sujeito ao estar, que não é um tratamento, né, mas que a possibilidade de narrar-se vai criando um laço, né, com toda a história dele e construindo isso dentro de si e ligando também essas experiências intensas, né, porque não são necessariamente traumáticas, mas tem essa condição de vulnerabilidade que eu disse que precisa estar assegurada e reconhecida, carrega em si uma intensidade psíquica, né, porque é toda uma precariedade no país de origem que eles estão saindo por um motivo, né, de sobrevivência, muitas vezes. Então, todo esse trâmite psíquico precisa acontecer. E nesse espaço de escuta, se aposta que a psicanálise possa ajudar em enlaçando. Então, por fim, assim, para finalizar, mas para a gente, né, a minha fala, mas para a gente seguir pensando e trocando, é justamente a legitimação dessa narrativa do sujeito, né, que vai conferir muitas vezes um caráter de testemunho àquela experiência narrada, né? Então, o método psicanalítico, com isso que eu disse, né, da questão do não saber prévio, né, alicerçado em alguns pilares fundamentais, possibilita ao sujeito essa criação, né, de uma narrativa sobre si, e que é passível de ser escutada, porque muitas vezes também o que acontece é disso ser tamponado, disso ser silenciado, né? Então, de se criar um espaço onde isso possa efetivamente ser escutado, né? Então, o destaque final, assim, acho que é em relação ao método, né? Da fidelidade, desse rigor ao método, né? No sentido de poder nos alicerçar e ter essas ferramentas que a psicanálise nos oferece para oferecer uma escuta extramuros. Obrigada, Mariana. É bonito te escutar e a gente pensar como a gente pode atingir outros espaços e possibilitar um olhar que talvez essas pessoas não vão ter de outras áreas, assim, que é escutar esses não ditos, é dar espaço para que as coisas não sejam ditas também, né? Dos silêncios que tu falou. Agora a gente vai escutar a Ana Lúcia, que vai continuar nos inspirando para pensar nas práticas, e depois a gente vai poder discutir um pouquinho todos nós. Ana? Boa tarde. Eu compartilho do sentimento das gurias, assim, de estar muito feliz de poder estar falando nesse espaço do IEP, né? E também de poder trazer um projeto que é do IEP mesmo, que a gente já faz, assim, para poder conversar e compartilhar um projeto de fora do IEP para dentro do IEP, que é um lugar muito especial para mim, que é o mestrado ali junto com as gurias, né? E o projeto de pesquisa. Também fiz um texto para me organizar aqui, vou me guiando um pouco por eles, mas como fiquei por último, achei muito bom que já escutei as gurias e fiquei pensando o quanto tem muitas coisas que a gente está indo pelos mesmos caminhos, assim, para pensar, e outras coisas que não, né, e até numa conversa que eu tive com a Bruna um pouco antes, assim, a gente estava pensando nas várias possibilidades da psicanálise, né, e eu acho que isso é muito, muito legal, assim, para a gente poder conversar também. Então, vamos lá.
Quando eu estava pensando, assim, no que eu poderia contribuir com a conversa de hoje, né, eu pensei que a fala mais honesta que eu poderia ter seria de falar do que é possível, assim, né, desse momento da pesquisa e das coisas que eu tenho pensado, então, que é de um lugar de quem está desbravando, assim, questionando e interrogando essa chamada psicanálise implicada, extramuros, a céu aberto, tem vários nomes, assim, que a gente tem tentado dar para essa modalidade, né? Então, eu não preparei algo assim com muitas definições prontas, mas eu estou cheia de questionamentos e querendo muito conversar e compartilhar algumas experiências que nem a gente já está fazendo. Quando a Bruna, então, conversou comigo sobre o evento, ela pediu que eu focasse em 2 dessas experiências, né? Que é o Grupo Travessia, que é um grupo de apoio à adoção aqui do IEP, no qual eu sou co-coordenadora junto com a Luciane Pujol, que está aqui com a gente, e que faz parte do núcleo da adoção do IEP, que é composto por várias outras colegas queridas que estão aqui também. E a minha pesquisa do mestrado, então, junto com as gurias ali da URGS, da Psicanálise Clínica e Cultura, que está em andamento e é sobre as pichações em Porto Alegre. Então, pensei em primeiro contextualizar um pouco dessas 2 experiências e fui tentando fazer alguns enlaces entre elas, né, para a gente conversar. O Grupo Travessia, ele foi o primeiro projeto prático lançado pelo Núcleo da Adoção. O Núcleo já existe há pelo menos uns 7 anos e ele foi formado, então, por um grupo de colegas aqui do IEP que estavam interessadas em estudar a temática da adoção. Nós iniciamos os estudos pelo vértice dos adotados, então, crianças, adolescentes e adultos, e a gente estava muito motivada por tentar compreender alguns aspectos do processo da psicoterapia com pessoas que tinham essas histórias de vidas e que a gente estava atendendo ou nos consultórios ou no IEP, né? Mas em seguida a gente foi vendo que o tema da adoção ele tinha muitos lados para serem pensados, que era uma trama super complexa, assim, a gente foi cada vez entrando mais em contato com literatura e, enfim, a partir dos atendimentos também, que tinha, a gente podia pensar nas instituições de acolhimento, no lado do juizado, na relação com os irmãos, nas famílias biológicas e nos pais adotivos ou pretendentes. E a gente foi vendo, então, e nos dando conta que tinha uma lacuna nesse olhar para os pretendentes à adoção. Muitas vezes, quando falamos em adoção, o olhar ele se volta para os adotados, né? E, de certa forma, é como na própria descrição do evento hoje, era como se os pretendentes, quem estava pensando em adotar ou estava na fila, ou ainda já tinha adotado, ficava às margens para serem acolhidos nos diversos sentimentos e fantasias que a travessia da adoção desperta. Então, a partir disso, a gente montou o Grupo Travessia em 2017, que desde então ele passou a funcionar uma vez por mês, de forma gratuita e como um grupo de apoio aberto. Então, a cada encontro, novos participantes podem integrar o grupo. Bom, agora eu vou me deslocar para o projeto de pesquisa e vou tentando fazer algumas costuras. O tema das cidades era algo que eu já vinha sendo do meu interesse, assim, mesmo que timidamente eu escrevia algumas coisas até para o blog do IEP Fala Sócio sobre temas do cotidiano, assim, alguma coisa da cidade que me despertava para pensar e fazer algum link com a psicanálise. Também gosto, né, de visitar outras cidades, porque parece que sempre aquele estado de curiosidade infantil, ele chega muito rápido quando a gente vai conhecer um lugar diferente, né? Mas aos poucos eu comecei a questionar se eu não poderia conhecer outras Porto Alegres, né, e poder sentir curiosidade pela minha própria cidade e descobrir outras coisas além do que eu já conhecia, assim, e tentar pensar alguma coisa a partir disso. Então, contando um pouco como é que eu cheguei nas pichações, né, um dia antes de entrar no mestrado, eu estava em Pelotas, na casa do avô do meu marido, e a casa dele tinha sido pichada. E o meu primeiro comentário foi, eu acho que um comentário bem típico, assim, que eu fiquei meio indignada e achei aquilo um horror, assim, disse que era feio. E o meu marido me questionou, disse que talvez tinha algumas coisas que eu pudesse pensar além daquele sentimento de horror, e aquilo ficou para mim. Até tem uma frase do Picasso que depois o Lacan ele citou para falar sobre o sujeito do inconsciente, que é: eu não procuro, eu acho. Então eu entendo que eu não procurei as pichações, que elas me olharam na cidade, e desde então eu venho tentando pensar alguma coisa sobre elas.
principalmente com a questão de será que essas marcas na cidade, elas podem nos dizer algo acerca de nós como sujeitos, como cultura de uma determinada época, e além disso também com a questão de como escutar uma cidade, né? Porque a minha questão não era de escutar os pichadores, mas a produção cultural deles, né? No sentido de que eu queria respeitar essa relação de transferência da pichação com os pedestres, né? Ou se a gente for pensar dessa relação de uma produção cultural com o espectador, com quem olha. Eu queria poder entender um pouco mais essa relação e pensar sobre isso. Mas então, o que eu tenho me disposto a fazer desde então, né? Agora com a pandemia está um pouco prejudicado, mas eu consegui colher material antes, enfim, né? Mas que é caminhar por Porto Alegre, em alguns bairros, e tirar fotografia das pichações. Esse caminhar, ele é calcado no método da Flanery, que a Bruna conhece bem, que o grupo de pesquisa dela até foi a orientadora dela que me despertou para esse método, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele, então. O Flaner, então, é uma figura que é muito associada ao poeta francês o Baudelaire, e depois o Walter Benjamin também trabalha essa figura para falar sobre um cidadão que circula pela multidão da cidade com uma certa errância, num outro ritmo, no contrafluxo. Essa figura ela surgiu na modernidade, quando a questão da revolução industrial e da aceleração do tempo estavam emergindo e modificando a relação das pessoas com a cidade. Então, o Flaner é essa figura que circula pela cidade, mas fica atento aos detalhes, ao que vai chamando a atenção e vai recolhendo pistas disso para pensar na sociedade. Tem até uma imagem desse Flaner, que seria uma pessoa que anda com uma tartaruga na coleira, assim, né? Justamente para diminuir esse passo e poder ir captando algumas coisas. E é o que eu me dispus a fazer, então, né? Claro que eu tenho esse tema específico que é das pichações, então não é qualquer aspecto da cidade que eu estou recolhendo, mas dentro disso eu vou tirando algumas fotografias sem uma intenção consciente, assim, né? E vou caminhando pela cidade. E depois, então, eu olho essas fotografias e vou registrando a caminhada num diário de experiência e vou escrevendo e tecendo algumas associações. Então, a Mariana estava falando do método da psicanálise, é muito o nosso método, né, da atenção flutuante da associação livre. Mas então, feita essa contextualização dos projetos, o que eu penso, assim, de forma que eles se ligam, né, e alguns enlaces que a gente pode fazer para pensar a psicanálise extramuros e nas possibilidades da psicanálise nesse laço com a cultura. Esses dois projetos, eles nos falam do contemporâneo, da atualidade. A Bruna falou um pouco sobre isso ali na fala dela, mas eu queria ampliar um pouco isso, né? Que quando a gente pensa em falar sobre o contemporâneo, sobre a atualidade, talvez pelo menos era assim que eu pensava, né? A gente pensa em teorizar e pensar em cima do que está mais saliente de uma época, né? Do que às vezes a gente diz que está caindo de maduro, assim. Inclusive, eu me lembro que na doação, na época da inauguração do Travessia, a gente falava algo como fazer um grupo de pais está caindo de maduro na cidade, né? Ou algo como, às vezes, a gente diz o zeitgeist da época, o espírito de uma época. Mas tem um filósofo italiano, o Agamben, que ele tem uma definição muito boa para o contemporâneo. Ele diz que contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. E essa obscuridade nos convoca e nos põe a pensar. Aí vem a implicação, né? Então, ser contemporâneo, pensar no contemporâneo, seria uma posição limítrofe, uma espécie de dentro e fora do presente, porque a gente também está inserido nesse contexto, né? Mas é uma posição que permite lançar alguma coisa para pensar sobre uma época, né? Mas sem se cegar por ela. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar uma psicanálise que ela possa estar implicada nas questões da atualidade, nesse sentido do que fica latente, né, do que não está tão manifesto. E talvez mais do que a gente falar em uma psicanálise extramuros, né, e um olhar de fora que olhe para dentro das margens, eu penso que seria interessante a gente pensar uma psicanálise que se coloque em uma posição entre muros, né? Que muros são esses? Não sei, né? Acho que a gente está lançando algumas questões para conversar.
Então, tanto o Travessia quanto o projeto das pichações, né, o meu projeto do mestrado, eu acho que eles falam desse contemporâneo que nos interroga. De que forma, assim, né? No grupo Travessia tem uma pergunta que ela sempre retorna e por mais que a gente responda, em certa medida ela insiste, né? Então, no grupo surge muito essa questão. Por que a fila da adoção é tão longa? E essa talvez seja a grande questão do grupo, a questão do tempo. A gente fala muito disso, né? E o grupo ele vai tentando responder de alguma forma. Bom, tem a ver com o perfil, com o número de pretendentes, né? O número de crianças aptas para adoção, a conta não fecha. E muitas vezes a gente trabalha que essa questão do tempo de espera, essa gestação sem um período definido, ela pode ser aproveitada para trabalhar as fantasias, as angústias, os desejos em relação à adoção, e que seria um tempo ativo. Deslocando um pouco para as pichações, né? Eu venho trabalhando com também algumas interrogações, que nem eu estava dizendo, o que são essas marcas na cidade, por que elas existem, o que elas nos fazem pensar. E para essas duas questões da atualidade, a gente pode ter algumas respostas, mas as perguntas voltam, as respostas não satisfazem e essas questões insistem, né? O grupo de pesquisa que eu faço parte lá na URGS, ele se chama Psicanálise, Estética e Subjetivação Contemporânea. E a gente trabalha muito na linha de pensar o contemporâneo a partir da estética, então, das produções culturais, mas um dos aspectos que a gente tem pensado no grupo é sobre o que é atual ele ser disruptivo, ele não encontrar registro no nosso sistema de representações. E por isso, muitas vezes, ele desorganiza, ele nos causa estranheza, a gente tenta expulsar ou apagar, como no caso das pichações, né, ou colocar as margens. Mas, então, o que a gente pode fazer diante das questões da atualidade, né, que eu acho que é muito sobre o que vai ser a jornada e sobre o que a gente está falando isso. Bom, insistir, né, em tentar representar, em fazer laço, em pensar. E onde é que a gente encontra o que é atual, né? Estou falando pelo meu vértice, as gurias foram falando outras possibilidades, mas que tem sido de encontrar aspectos desse contemporâneo na cidade, no cotidiano, né? Principalmente na produção cultural. No sentido de pensar que uma das vias para tentar aprender esse contemporâneo seria a produção cultural, se a gente for pensar que às vezes as produções culturais elas são como antenas de uma época, né? Que nem o Freud já falava no Escritores Criativos e Devaneio, que enfim, os escritores, eles vão colocando coisas que muitas vezes a gente representa algo de nós mesmos que a gente também não se dá conta e que nem eles mesmos sabem, né? Mas como a produção cultural, por não ter a censura, né, ela possibilita que seja uma antena para algumas questões da época que a gente não está conseguindo muitas vezes enxergar. Então, seria uma possibilidade da psicanálise é de escutar essas produções no sentido de tentar nomear mesmo algo de uma época, mas sempre a partir dessa relação entre a produção cultural e o espectador, né? E não a psicanálise aplicando as suas teorias para nomear algo de uma época, e nem também a obra, a pichação, ou enfim, qualquer outra obra escancarando algo de uma época. Então, é nesse entre que eu vejo que tem uma possibilidade. Então, o primeiro ponto para pensar a psicanálise implicada, eu acho que seria essa, de pensar uma psicanálise que está implicada com a atualidade, com o contemporâneo, mas com esse contemporâneo, que eu acho que a definição do Agamben é muito boa, que é difícil de nomear. E poder estar sintonizado, então, com essa atualidade, recolhendo, seja através das pichações, do que é descartado na rua, principalmente do que nos provoca o olhar e nos desacomoda, né, do que é considerado dejeto, tanto em termos de produção, porque tem toda uma discussão de que pichação seria vandalismo e grafite é arte, né, grafite é bonito, quanto também pensar em sujeitos, que daí foi o que as gurias trouxeram, né, e poder conceder um lugar de destaque para ser pensado na psicanálise e na crítica da cultura, mas muito mais no sentido de poder usar nossa técnica da psicanálise, da associação livre, da atenção flutuante, dessa valorização do que não é manifesto, do inconsciente, né, tão importante para a psicanálise.
eu fico pensando, né, que eu não sei se a gente precisa separar essa escuta da escuta do consultório, né, e que talvez a gente possa pensar um fazer psicanalítico que ele perfure esses muros, né, e que a gente possa se colocar nesse lugar de estrangeiro o tempo todo, assim, tanto em relação ao tempo quanto à época que a gente habita, né, e a gente está experimentando muito isso em relação à pandemia, que o que acontece na cidade entra nos consultórios, os consultórios se deslocam também de lugar, então algo que fica como uma interrogação, assim, essa separação que a gente faz, né? E um outro ponto, para já ir também depois ir concluindo, que eu fiquei pensando em compartilhar, que aí tem muito a ver com, que nem eu estava falando ali no início, com a fala mais honesta que eu poderia ter, que é sobre essa chegada nesse território entre muros, né? E, eu tenho pensado, então, a questão da psicanálise implicada muito a partir desse entre, do que acontece nesse intervalo, do encontro entre o inconsciente de quem pesquisa e o outro. Então, é uma travessia muito singular. Mas eu me lembrei de um evento do IEP que teve na semana retrasada, que era sobre a cidade, e eu lembrei da Dani falando sobre, de alguma forma, falar sobre a cidade ou a experiência que as gurias estavam tendo com a cidade, era como se fosse um chamado, né, de que o IEP precisava estar na cidade. Então, as minhas experiências com a psicanálise implicada têm sido um pouco assim, de eu me sentir capturada, de um jeito que eu não sei bem como, né, nem porquê, mas que aquilo começa a fazer questão, a gente começa a querer estudar, a sonhar, a se angustiar, então tem algo que começa a nos olhar, assim, né, então algo de inconsciente que se põe em andamento, um ato pulsional. Então, eu me sinto que eu estou nesse início dessa implicação, né, em relação ao próprio grupo Travessia, um trabalho que a gente já vem fazendo enfim, desde 2017, mas a gente não tem ainda muitas teorias para compartilhar, né, e nem da minha pesquisa que está em andamento, mas eu queria sublinhar essa condição desse tempo de estranhamento. Pensei em compartilhar algumas fotos das pichações, do que eu fui pensando, assim, né, só para vocês tentarem visualizar um pouco isso que eu estou querendo dizer desse tempo de estranhamento e o que pode acontecer. Deixa eu voltar aqui, pera. Eu acho que eu consigo agora compartilhar, né? Consegue. Tá. Vai ser uma coisa muito resumida, né? Até porque para a gente poder ter tempo, mas... Estão vendo? Tá. Sim. Essa foi a primeira foto que eu tirei de uma pichação, né? E eu fiquei muitos meses, assim, olhando e não sabia o que eu ia escrever sobre essa foto, o que aquelas pichações queriam dizer, eram nomes de pessoas, né? Por que estavam ali, então fiquei muitos meses interrogando e comecei a pensar o entorno da foto, assim, e o olhar que eu tava também de estar meio enviesada, as pichações, elas aparecem meio de lado, né? Eu lembro que eu quis enquadrar na foto a placa de aluga, então comecei a olhar meio que o entorno, assim, e as várias cores que tinham ali, e fiquei um pouco me sentindo meio desnorteada, com dificuldade de olhar, assim, e tentando ver o que eu poderia pensar sobre isso. E aí fui tirando outras fotos e olhando outras fotos. E aí tem essa, que eu comecei, então, a ver que tinha mensagens nas pichações políticas, né, de outros tempos. Comecei a tentar pensar e fui atrás de autores que pensavam essa relação da memória com a cidade, né, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Mas também muito nesse... Desculpa te cortar, mas não trocou para a segunda imagem. Ainda está na primeira da placa de aluga. Acho que tem que fechar e abrir de novo, compartilhar de novo. Às vezes pode ser a internet que dá um delay na hora de dar o enter ali na troca. Estão vendo agora? Não, descompartilhou, tem que compartilhar de novo. Peraí. Vai no share screen de novo. Aham, é que fica tudo diminuído aqui.
Vamos fazer diferente. Agora foi, né? Tá. Então, essa outra foto, era isso que eu estava falando antes, que eu fui pensando que tinham ali mensagens de situações políticas que a gente viveu no Brasil, né? E comecei a pensar um pouco sobre... Fui atrás de pensar as relações da cidade com a memória, comecei a ler muito sobre os lugares de memória, né? Os chamados memoriais. E essa foto eu fui vendo algumas associações em relação a isso e pensando um pouco sobre isso. Mas estava nesse tempo que eu estava falando de estranhamento, né? Entre poder olhar essas imagens, pensar alguma coisa, às vezes me distanciar um pouco, ficar sem entender, nesse não saber. Né? Até que... E aí foram várias fotos, assim, várias caminhadas, né? Até que, então, eu me deparei com essa imagem. E essa imagem tem um autor que eu trabalho muito, que é o Didi Huberman, que ele trabalha muito com imagens e ele fala muito sobre as imagens nos olharem, né? E um outro autor, o Barthes, também trabalha muito com fotografia e ele fala do ponto na fotografia, que seria quando a gente sente que tem algo numa foto que nos fere, tem alguma coisa que nos olha e nos toca. Então, eu senti que essa foto era o meu ponto, não estava também entendendo muito porquê, mas comecei a pensar sobre ela começou e me remeteu um pouco às escritas antigas, à caligrafia, comecei a pensar em algo como um túmulo, então fui indo atrás de leituras nesse sentido, até que eu resolvi fazer uma montagem. Aqui. Estão vendo essa? Tá. Até que estava nesse momento de trabalhar com as fotografias e acabei tendo um sonho. E nesse sonho, era um sonho que eu estava sendo enterrada e tinha 3 pessoas me olhando e elas me olhavam como meio de lado, como naquela primeira foto. E aí eu resolvi fazer, depois desse sonho, essa montagem com essas fotos. E isso me ajudou a pensar um pouco nas pichações e no sentido de, enfim, trazendo um pouco do contexto da história das pichações, se fala muito sobre o picho brasileiro e sobre as pichações no Brasil ter uma caligrafia muito própria, né, que é muito a brasileira. Seria esses traços, assim, tem uma coisa mais reta. E o que eu fui pensando, então, é que se as pichações não eram um memorial a céu aberto, né, para poder pensar alguns traumas da nossa história. E que muito do que eu estava lendo falava sobre a importância de ter um lugar, né, específico, um memorial, que tu pode entrar, que tu pode olhar, né, enfim, se fala muito isso em relação ao Holocausto, por exemplo, né. E depois dessas imagens eu comecei a pensar um pouco nas pichações, assim, dessa potência das pichações e talvez lembrar tanto de sujeitos que ficam esquecidos, né? Lembrar que tem muitas pessoas que habitam a cidade, elas habitam de várias formas e as pichações nos mostram isso, quanto pichações que têm diversas frases, não só frases que remetem a acontecimentos políticos, mas muitas frases como gente sem casa, né, sobre aborto, muitas situações assim que a gente vai passando. Então, a partir disso comecei a pensar um pouco nisso, de talvez o Brasil, a gente ter um jeito específico, um outro jeito de poder lembrar, né, das coisas, um memorial à brasileira. Então, um pouco isso, um recorte muito inicial, assim, muito resumido, mas só para tentar exemplificar um pouco o que eu estava querendo dizer desse entre, e finalizando um pouco, assim, que foi a partir desse caminho, né, da escrita, que fui pensando, então, os efeitos que as pichações tinham na minha subjetividade, mas como um instrumento de trabalho para pensar, então, um consciente da cidade, um aspecto, um recorte do que estava latente, né.
E lembro que também, mas queria sublinhar isso, né, de que não é fácil a gente manter os olhos abertos para acolher o que nos inquieta e nos interpela, esse olhar outro, né. Eu lembro que no início do grupo Travessia eram meses em que a gente dizia que nada acontecia, né, que a gente ficava ali esperando os participantes e sentia que nada acontecia. E é esse nada que eu queria pontuar, assim, que nesse processo inicial dessa estranheza com o outro, seja um aspecto da cidade, o início de um projeto, um sujeito, e a gente sabe o valor que essas errâncias têm na clínica, né? Os atos falhos, quando alguém diz que o que vai falar é bobagem. Então, será que a psicanálise não poderia se aventurar mais em outros territórios, né? E também falar um pouco e sublinhar a importância de sobreviver esse impacto inicial e, além disso, poder retornar a ele como um trânsito, né? Um se deslocar. Não só como a gente faz na clínica com os pacientes, mas na cidade, nos aspectos do cotidiano. Poder estranhar a nossa cidade, a moral de uma época, os códigos já estabelecidos. E que nesse entre muros, nessa relação, então, a gente acaba encontrando outras formas possíveis de existência. Tem um grupo de pesquisadores que indo atrás de pessoas que estão pesquisando sobre essa escuta das cidades, né? E tem um grupo que é lá de São Paulo, que é coordenado pela psicanalista Miriam Schneiderman, e ela trabalha muito no sentido de pensar que esse próprio ato de caminhar, seja na cidade, seja por algum aspecto da cultura que nos estranhe, já é um ato político, porque nos proporciona um olhar diferente sobre um território, um bairro, um assunto, e assim diminui as distâncias sociais e subjetivas entre o eu e o outro. Então, nesses deslocamentos, a cidade ela vai se humanizando e o medo vai cedendo lugar à curiosidade em conhecer aquele igual diferente. E talvez a gente possa pensar, então, que uma psicanálise implicada é uma psicanálise que, dentre tantas coisas, ela possa se sentir questionada em sua prática, assim como um habitante da cidade também possa questionar essa cidade, né? E nesse intervalo, no lugar de não saber, que a Mariana estava falando, provocar uma abertura para o diálogo. Talvez a gente enxergar algo que é sempre uma construção da psicanálise com o outro. E nesse entre muros, então, marcado por essa aventura de fazer algo que a gente não sabe, né? Que talvez um novo território possa se construir. Então, nessa dinâmica de uma experiência assim, sensível, tanto na estética da cidade, quanto com a escuta do grupo Travessia, a gente acaba vivendo uma silenciosa, mas potente abertura do que não é nós, mas que em nós se faz dizer. E então vamos tecendo, fazendo costuras, formulando novas teorias com muitas mãos. E nesse sentido, eu fico pensando se os conceitos de neutralidade e abstinência, eles não precisam ser revigorados quando a gente pensa na psicanálise, nessa ampliação do campo. Então, só para finalizar, né, para a gente poder conversar um pouco, eu estava pesquisando na internet palavras como tempo e travessia, e acabei encontrando, acho que vocês conhecem, é um poema que, quando eu li, eu senti que eu já conhecia, mas eu achei interessante a história dele, porque tem uma autoria confusa, né? Muitas das pessoas atribuem esse poema ao Fernando Pessoa, mas parece que ele é de um professor de literatura brasileiro já falecido, Fernando Teixeira de Andrade. Então, talvez o Fernando Teixeira de Andrade tenha ficado às margens, né? E quem pegou os créditos foi o Fernando Pessoa. Mas esse poema se chama Travessias do Tempo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É isso. Ana, muito obrigada, que linda a tua fala, e eu acho que esse poema, ele resume muito o que a gente está querendo pensar, né? A gente está querendo poder olhar para essa travessia e pensar que formas a gente pode um pouco derrubar esses muros, talvez, né? Achar essas perfurações que tu falou. Então, pessoal, a gente tem um tempinho ainda para perguntas, para as discussões, o que tocou em vocês, é o momento da gente poder trocar. Quem quiser falar, pode abrir o microfone ou escrever ali no chat que eu chamo. Até vocês, gurias, se quiserem fazer algum comentário. Kátia, tu quer falar?
Posso falar? Claro. Bom, primeiro eu queria cumprimentar vocês, uma atividade excelente, muito para o momento agora, né? Fico feliz de ter 3 pratas da casa, a Eduarda, a Bruna, né, a Ana Lúcia, e a convidada de vocês, a Mariana, né, gente jovem, e isso dá um alento para a gente, sabe? De ver que paradoxal, não é? Vocês estão falando do extramuros, não é? De transcender esse espaço que é limitado, e no momento em que justamente nós estamos socialmente isolados e enclausurados, é que estamos tendo a oportunidade de romper. São rupturas, né, do nosso cotidiano, ruptura da nossa ida e vinda na cidade, sem prestar atenção em nada, sempre na pressa e no automático. E agora, com tudo isso que de um certo modo, nos sentimos aprisionados, eu acho que está nos levando muito a ter uma chance de olhar extramuros, né? De expandir o nosso território pensante. Eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, né? Adorei a fala das 3, foi excelente. Eu lembrei também de um antropólogo que, há muitos anos, eu li o livro dele, o nome dele é Gilberto Velho, e ele fala sobre o comportamento desviante. E eu fiquei pensando, né, principalmente no que a Ana Lúcia trouxe, mas também na Mariana, sobre, né, as migrações e tudo, né, o quanto esses andares desviantes, pichadores, marcas, né, que fogem à nossa cultura já estabelecida, né, elas podem acordar, e agora nós, intramuros, estamos acordando para esses apelos, né, que vêm de formas tão diferentes e que estavam tão próximos da gente, a gente não vê. É só agora que as pessoas estão passando fome? É só agora que está existindo todas essas diferenças sociais? Não, mas parece que agora, felizmente, dentro de toda essa crise, a gente está conseguindo, né, tirar um pouco a nossa defesa, nos desacomodar na nossa inércia, né, no nosso status, no nosso funcionamento intramuros, e conseguindo pensar que a gente tem que abrir, né, que a gente tem que realmente ir para a ação. Agora, enquanto isso, aqui no IEP, eu me sinto realizada nesse momento, né, de ver que intra-IEP nós estamos abrindo possibilidades, abrindo portas, abrindo janelas, transcendendo, e os jovens estão, né, são a comissão de frente da parte científica para levar todos nós a poder pensar de um modo mais aberto e mais humanizado. Agradeço demais a vocês 3 e parabéns. Agora a Cissa pediu para falar também. Eu gostaria, sim, de cumprimentar o IEP pela excelente atividade, as 3 que colocaram, né, as suas belas experiências e os seus trabalhos. E para mim, particularmente, me trouxe um prazer muito grande, porque eu trabalhei muitos anos com esse questionamento, como a psicanálise pode contribuir em outros espaços, né? Porque me questiono, extramuro, é um muro o consultório? O que nós estamos falando de extramuros, né? E aí eu trabalhei na Fundação de Proteção Especial, um período na FEBEM, e naquele trabalho, também trabalhava em consultório, eu vi o quanto tinham vários espaços que a psicanálise poderia contribuir de outra forma. E aí fui estudar aspectos da sociologia, psicologia institucional, e assim tive a oportunidade de realizar trabalhos muito interessantes que a psicanálise a gente foi construindo com grupos, com estudos, e que a gente via o nível de abrangência, com todas as questões assim mais estereótipos sociais, né? Assim, situações assim, por exemplo, me lembro de um caso de um menino que tinha um problema de conduta bastante sério, e havia todo um discurso social de que ele deveria ficar recluso numa instituição de infratores.
E aí, em todo um processo de discussão em rede de atendimento, com juizado, com brigada militar, com escola, fomos construindo um trabalho extramuros. Vocês não sabem a beleza, assim. Trazia mobilidade, né? Mobilizava a brigada militar, mobilizava a escola, e com uma tendência de que este menino voltasse para a instituição fechada. E aí todo um trabalho, e eu participei desse trabalho, de questionamento do porquê esse caminho, né? E o que estava trazendo aquela conduta daquele menino. E vocês não sabem, assim, como foi um trabalho bonito de situações que iam na conduta desse menino, que puderam começar a serem expressas pela fala, e trazer transformações sem que ele precisasse voltar para uma instituição de contenção. Então, bem breve aqui que eu estou falando, assim, mas sempre foi algo que me inquietou, como poder fazer um trabalho onde o conhecimento da psicanálise, junto com outras disciplinas, a gente pudesse interferir nas questões sociais. Então, assim, muito feliz, assim, de ouvir vocês. E uma pergunta para a Ana Lúcia, assim, Ana Lúcia, eu fiquei pensando que eu observo, às vezes, na cidade, as pichações, e às vezes me chama muita atenção pichações de imagens, imagens de rostos, imagens de pessoas, e aonde tem toda uma expressão de dor, de sofrimento, e o que aquilo está querendo poder ser traduzido para pessoas que estão mais alienadas, né, no campo social, o que elas estão querendo comunicar e o que as pessoas estão podendo também escutar e entender, né? Mas é só uma colocação, queria cumprimentar e muito feliz, assim, do IEP estar, assim, abrindo, né, assim, para essas questões, né, de contribuições mais amplas da psicanálise, tá? Obrigada. Ana, pode comentar se tu quiser. Não, estava pensando, né, se isso aqui, que muito do que eu tenho pesquisado é justamente no que as pichações despertam em quem olha, né, e que possa ser construído isso a partir dessa relação, né, então eu não teria como eu te dizer o que isso significa, né, mas de poder pensar mesmo, assim, né, cada um poder se relacionar com a cidade e o que isso vai despertando, assim, né, mas uma outra coisa que eu pensei também eu falei pouco sobre isso, mas tem muitas pessoas que não diferenciam a pichação do grafite, né? Inclusive, muitos pichadores, né? Às vezes a mesma pessoa que picha é a mesma que faz grafite, mas no trabalho, na minha pesquisa, eu tenho achado importante diferenciar, assim, porque se eu estou querendo pesquisar essa relação das pessoas com que está na cidade, o que eu tenho percebido é que parece que aos nossos olhos, né, aos olhos de muitas pessoas, o grafite ele é considerado belo, é legal, embeleza o lugar, né? E as pichações não. Então, eu tenho achado importante fazer essa diferenciação justamente para ter esse olhar, assim, né? Então, às vezes, quando a gente vê um desenho, não sei que desenho que tu estava falando, mas muitas vezes é um desenho que, enfim, a gente até, por mais que tenha um sentimento ali de dor, tem algo de uma representação, e eu entendo as pichações como algo de uma... Não está representado, é algo que nos convoca a pensar, né, que muitas vezes a gente rejeita, então também eu tenho feito essa diferenciação, porque eu acho que ela tem sido importante, assim. Tá ótimo, assim, mais o que eu queria trazer, assim, eu lembro de alguns locais que eu passo e que tem uma mistura de uma imagem, né? Tô me lembrando uma imagem de uma menina chorando e segue um rosto chorando de uma quase uma menina e depois tem os símbolos, né? Que eles escrevem coisas que eu penso, que dor está sendo traduzida, que estava sendo mesclado pela imagem e por aquelas pichações, né? Aquelas representações, não sei nem como chamar, mas é uma linguagem, né? Aqueles sinais que são feitos junto a alguma imagem, né? Colocada junto. Alguns me chamam a atenção. O que está chegando mais próximo de uma representação na medida que tem uma imagem junto, né, assim, com a pichação, com aqueles dizeres, que eu não sei nem como chamar, né?
Mas eu acho que isso é interessante, assim, que era isso que eu queria sublinhar, assim, né? De a gente não entender, é um código que a gente fica de fora, né? Nesse sentido, a gente também fica numa posição de quem muitas vezes fica às margens, né? Mas de poder dar uma potência para esse encontro, assim, e pensar o que esse encontro do que a gente não entende e fica de fora, com quem também fica de fora, e o que dá para construir a partir disso, né? Posso só colaborar também? Eu falei em comportamento desviante, porque esses escritos e essas pichações, eu acho que batem para nós em algo de invasão, de desrespeito, de invasão da propriedade privada, sai do normativo, né? Aí fica difícil, dentro dessa ótica, da gente poder pensar no apelo, no grito que pode ter ali naquela escrita, naquela pichação, né? Então, quando a gente fica preso na coisa mais normativa, fica muito fácil da gente não ver. Eu acho que hoje o fato da gente ter se desacomodado, não é, está nos levando certamente a poder ter encontros como esse e, ao mesmo tempo, dentro dos nossos muros, a gente também começar a poder tentar traduzir fora dessa necessidade de normatização, da gente poder ver, né, que essa normatização traz uma normalização que não é verdadeira, ela é fictícia, porque aqueles riscos, aquelas letras, elas podem ser gritos, apelos, né, de ajuda, de pedido de ajuda, de cuidado, enfim. E dentro do nosso cotidiano já normativo, a gente termina não vendo, dando ouvidos a isso, né? Agora vamos escutar a Adri Hentz, que pediu para falar também. E daí a gente vai ter que encerrar depois, infelizmente, pessoal. Adri? Eu queria, então, agradecer às gurias, né? As falas foram ótimas, excelentes mesmo. E trouxeram muitas contribuições e autores, enfim. E eu queria dizer assim, né? Eu penso como registros de existências, né? Até tinha escrito isso. Eu sempre fui, acho que meio flaner, né? Quando a Ana trouxe isso, eu me identifiquei direto, porque como eu tenho pet, né? Eu desço com a minha cachorrinha para caminhar e eu sempre fui de observar muito o entorno. E eu sou muito de observar as árvores, e não é só com a pandemia, eu já fazia isso, né? E tem muitas intervenções que me deixam muito, assim, sem entender. Acredito eu, penso eu que possa ser de moradores de rua também, que às vezes planam aqui por perto, né? Tem, assim, árvores que têm, por exemplo, cortes no meio do tronco, com marcas como cicatrizes. Tem uma árvore aqui perto de onde eu moro. É impressionante. Eu só não tirei foto, Ana, isso foi também uma coisa que eu pensei, né? O que é que tem a ver com o momento atual nosso, né? Eu não tenho coragem de sair com o celular na rua, eu tenho medo de ser roubada, e eu pensei como é que a Ana fez para tirar as fotos, se ela não teve esse medo, porque a gente vive também, né, constantemente na nossa cidade essa questão, que é muito ampla e complexa, né? Não quero debater isso, mas só colocando que esse é um dos meus medos. Eu sempre tive vontade de fotografar essas árvores, né? E esses detalhes. E tem árvores, por exemplo, que têm orifícios nos troncos que são preenchidos, que as pessoas colocam coisas ali dentro. Então, é muito, assim, né, interessante, porque eu fico sempre pensando o que será isso, né? O que significa, por que fazem isso? Mas, assim, eu queria, então, novamente agradecer, né? E vou continuar pensando sobre as árvores aqui. Acho que dá um outro trabalho. E outra coisa também da questão da foto daquelas pichações onde a placa de aluga-se, né? Eu fiquei pensando, ali, eu pensei muito assim, não é de ninguém, aquela casa está para alugar, não é de ninguém, né? Quase como esses registros de existências que não são de ninguém, quando a gente fala, às vezes, nesse à margem, né? Que é diferente, como disse a Kátia, de uma normalização, né? Do que é normal, enfim, dessa vida normatizada, normalizada, né? Então, existências que não têm essa normalização, onde é que elas ficam, né? A gente que gosta de categorizar, eu digo a gente, todos nós, né? Então, como seres humanos, até para digamos assim, se sentir mais tranquilos, né?
de entender as coisas, a gente tende a fazer isso muitas vezes. Então era isso, obrigada, gurias, muito bom. Obrigada, Adri. E Núbia, eu vi que tu queria falar. Quer falar antes de encerrar? Eu queria falar, porque eu gostei muito do que vocês trouxeram e fazem a gente pensar bastante. Eu me lembrei de um trabalho que foi feito pela Aline Bittencourt, filha da Iane, há alguns anos atrás, tá? E que ela, inclusive, chegou a apresentar, e eu acho que está publicado, inclusive, na revista do IEP, né? Um trabalho muito interessante sobre essas pichações. E o que me deu uma curiosidade de saber se vocês conhecem esse trabalho, porque eu me lembro que quando a Aline fez, foi um trabalho muito importante e questionado, muito interessante. Bom, mas uma coisa em relação às pichações, eu pensei que elas ocupam lugares que estão vazios, né? São muros, são lugares que estão desocupados, vamos dizer. E eu acho que só isso já serve como uma coisa simbólica, das pessoas quererem se inserir, sabe, na comunidade, na cidade, existir, entende? Se mostrar para existir, sabe? E eu achei interessante pensar os locais que são escolhidos para essas pessoas fazerem as pichações, sabe? Aonde é feito, né? Porque, às vezes, eu olho e fico impressionada como é que conseguem subir num edifício tão alto e escrever coisas lá em cima, né? Porque coisas de paisagens, figuras bonitas, tal, que vai mais pela arte, eu acho que tudo bem, né? Mas quando entra nessa parte gráfica mais, eu acho que tem um grito de rebeldia, eu acho, entende? De algo de querer se mostrar que existe, entende? Mas ficam no anonimato. Entende? Bom, só para discutir um pouquinho só, mas gostei muito do trabalho de vocês. Tá? Eu fiquei curiosa de saber se vocês viram esse trabalho da Aline. Eu acho que vale a pena vocês verem, porque já faz alguns anos e ela foi pioneira nisso aí. Tá? Foi publicado, sim, na nossa revista. Exatamente. Vamos olhar. Não, e é uma colega de muito valor, né? Fez doutorado e é uma pessoa muito estudiosa, né? Que continua trabalhando no ESIP, né? Vale a pena vocês olharem, tá? Obrigada, Inúbia. Pessoal, infelizmente já estouramos o nosso tempo. Eu queria ver se as gurias querem falar alguma coisa para encerrar, mas com certeza a gente vai escutar elas outras vezes. Eu acho que em breve, né, todas vão ser mestres e a gente vai poder chamar todas elas para mostrarem os estudos e tudo que elas puderam discutir nesse tempo e nessas observações e escutas. Gurias, vocês gostariam de encerrar? Falar mais alguma coisa? Acho que só agradecer, assim, esse espaço, né, essa contribuição. Foi muito legal escutar as gurias e a gente poder pensar nessa psicanálise implicada e de formas diferentes, né? Então, a gente poder pensar que é muito além de uma forma só, mas sim essa implicação de várias formas. Então, só agradecer mesmo o espaço e dizer que eu fiquei bem feliz de dividir com vocês. Eu também queria agradecer, né, o convite de novo e o espaço, assim, acho que o IEP também está se implicando, né, pensando, enfim, criando espaços para trocas desse assunto, e foi muito bom poder escutar as gurias e estar nesse outro espaço com elas, né, a gente dividiu o mestrado, mas é um outro lugar, uma outra escuta, então, obrigada, Duda, né, de novo, pelo convite. Eu também sigo as gurias, né, nos agradecimentos e também nos comentários. Foi muito bom, assim, poder dividir e escutar. Tá, muito obrigada, gurias, pela presença de vocês. Vamos nos encontrar novamente. Kátia, tu quer encerrar?
Quero agradecer para vocês do Científico. Agradecer demais a iniciativa de vocês duas, né, Bruna e Eduarda, né, que confiei na capacidade de vocês de desenvolver esse ano esse trabalho científico e realmente vocês estão mostrando que foram mais do que bem escolhidas e bem sucedidas estão sendo. Tá? Meus parabéns, muito obrigada. Em nome do IEP, de todos os sócios, né, que puderam assistir esse belo evento, e certamente vão poder continuar assistindo quem não esteve presente no YouTube, né? Isso. Uhum. A gente vai depois colocar a gravação no YouTube. Obrigada, Kátia, pelas tuas palavras. E a gente se encontra no próximo encontro preparatório da jornada, então, que vai ser dia 7 de maio. A gente vai contar com outras duas sócias do IEP, que vão estar debatendo questões sobre educação política, democracia, da gente poder entender o que saber sobre isso nos toca e qual a importância disso para a psicanálise. Então tá, gente. Até a próxima. Obrigada.